Vale 2 pontos cada mão. Solta a mão. Só amei em alguns momentos. E hoje à noite eu vou apresentar o trabalho sobre o Silvio Santos. O nome verdadeiro é Cenoura Bravanel. Vai ser falado por quê no decorrer da apresentação. Mas que isso? Temos aqui o sumário, que ele tem os principais temas que vão ser apresentados nesse trabalho. Biografia, o grupo Silvio Santos. Dentro dele eu vou falar do SBT, da crise financeira que ele teve recentemente, algumas curiosidades e fazer uma conclusão. Aqui é a biografia. Então, Cenoura Bravanel é o nome verdadeiro dele. Silvio Santos é um nome artístico que foi escolhido por ele próprio. Silvio porque era como a mãe dele chamava, a mãe dele não gostava muito de cenoura, então eu preferia chamar ele de Silvio. E Santos porque, segundo ele, os santos iriam protegê-lo. Ele nasceu no Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 1930. Ele é considerado o maior apresentador televisivo e empresário de comunicação no Brasil. E tem um patrimônio atualmente avaliado em 2,6 bilhões de reais. Pesquisa feita em 2013 pela revista Forbes. Para de ficar assim com a mão. Ele é filho de Alberto Drummond Bravanel, que é macedônio, nascido na Grécia, e Rebeca Caro, que é espanhola. Então, pouco se sabe sobre a infância dele, mas sabe-se que a partir dos 14 anos teve início o trabalho de camelô dele no Rio de Janeiro. Ele trabalhava por 45 minutos no turno de almoço do guarda, da rua onde estava o camelô. Certa vez o guarda aprendeu as coisas dele, ele vendia canetas e capas para título de eleitor. E esse guarda não prendeu, mas ao falar com ele ficou surpreso com a voz do Silvio Santos, do Cenoura no caso. E passou para ele um cartão para ele fazer o teste numa rádio. No caso era a Rádio Guanabara. Ele chegou a fazer esse teste, o teste inclusive tinha o Chico Anísio concorrendo e ele conseguiu ganhar o Chico Anísio na época. E ele trabalhou lá por um mês, acabou não ficando porque, segundo ele, o trabalho de camelô era mais rentável, ele conseguia mais dinheiro. Só que com 18 anos ele se alistou no exército, chegou a servir como paraquedista e como o trabalho de camelô não era condizente com o trabalho dele no exército, ele acabou indo fazer um teste na Rádio Continental, passou e foi trabalhar lá. Aí lá, como essa Rádio Continental era em Niterói, ele tinha que pegar uma barca todo dia para ir de lá, para ir onde ele morava, no Rio de Janeiro, até Niterói, fazer o trabalho dele na rádio. Nesse meio tempo, ele pegava uma barca. Essa barca levava aproximadamente 2 horas. E não tinha absolutamente nada para as pessoas que faziam esse trajeto fazer na barca. Ele teve a ideia, então, de começar um serviço de rádio dentro da barca. E também um bar, onde ele vendia refrigerantes e algumas bebidas. E nessa rádio ele vendia patrocínio. Ele vendia os donos de mercados que forneciam os itens para ele vender, ele acabava fazendo esse patrocínio. Ele chegou até a fazer um bingo nesse bar. Aquele, na época do alistamento. Deixa eu ver. Só que ocorreu um acidente com essa barca, ela foi parar no estaleiro e ele foi impedido de continuar o trabalho dele na rádio que ele fazia em Niterói. Aí ele fez uma viagem para São Paulo, lá ele começou a trabalhar em caravanas e circos, onde ele foi sendo conhecido e foi convidado em 1962 pela TV Paulista a apresentar o programa Vamos Brincar de Forca, a primeira participação dele na televisão brasileira. E já com 2 anos nessa televisão, ele ganhou tanto destaque que a emissora forneceu um programa próprio para ele, o programa Silvio Santos. Por que ele foi para São Paulo? Ele foi para São Paulo porque ele já não tinha mais o trabalho, não tinha mais como trabalhar na barca. Porque a barca sofreu um acidente e foi parar no estaleiro. Aí ele foi convidado a ir para São Paulo, começou a trabalhar em caravanas e circo, foi convidado para essa TV. Aí ele foi acumulando certa importância nessa TV, foi acumulando dinheiro, então, e chegou a comprar o Baú da Felicidade do Manuel de Nobre, pai do Carlos Alberto, que a gente conhece como apresentador da Praça é Nossa. O
Baú, na época, ele vendia baú de brinquedos para Natal, para crianças, a prestações. E o Silvio Santos, quando comprou, fez dele uma empresa que vendia títulos de capitalização. Que é como ele faz hoje com o Baú da Felicidade. Como ele fazia com o Baú da Felicidade. Aí, em 1966, a TV Paulista foi incorporada pela Rede Globo. Só que a Rede Globo ainda manteve o espaço dele, só que agora ele passou a comprar o espaço dele na Rede Globo. Ele tinha o programa dele aos domingos, onde ele mantinha o programa dele, igual era na TVS, na TV Paulista. Só que a liberdade e a importância que ele tinha na Rede Globo era muito reduzida, principalmente do foco que ela tinha, que era diferente da TV Paulista. A Rede Globo tinha um intuito de ser voltada mais para novelas, telejornais, apresentações esportivas, acabavam não dando tanta importância para os programas como o Silvio Santos. Então ele começou a lutar publicamente para ter direito a ter o próprio canal dele. Até que em 1975, em janeiro de 1975, o presidente na época, que era o Ernesto Geisel, da ditadura, forneceu a concessão para ele ter o canal 11 no Rio de Janeiro. Então, durante um tempo, ele tinha o que ele era necessário para ele montar o canal e apresentava o programa dele na Rede Globo. Só que ele começou a trabalhar na TV Tupi, porque a Rede Globo, na época, era só Rio de Janeiro. Então, ele não tinha audiência em São Paulo. Quando ele iniciou o trabalho na Tupi em 76, ele tinha o programa dele na Globo, no Rio, e o programa na Tupi, no estado de São Paulo. A Tupi chegou a falir em 1980 e ele acabou perdendo a audiência dele em São Paulo. No ano anterior, já em 1981, 6 anos depois dele conseguir a concessão, ele conseguiu estruturar uma TV só dele, conseguiu reunir os equipamentos, toda a estrutura necessária, e inaugurou a TVS em São Paulo em 1981. Então, nessa época, ele tinha programa no Rio, na Globo, e a TVS em São Paulo. Em 1987, a gente já teve um problema com as cordas vocais dele. Foi um período que ele não tinha dificuldade de apresentar o programa, chegou a ficar afastado algumas semanas, haviam rumores que ele tinha câncer nas cordas vocais, mas ele fez tratamento nos Estados Unidos algumas semanas e voltou. Foi assim, um episódio relacionado à saúde mais crítico da carreira dele. Em 1988, devido principalmente a grande fama que ele tinha no Brasil, ele se candidatou a prefeito de São Paulo. Segundo ele, era uma maneira de, caso ganhando, retribuir à população tudo que ela tinha feito para ele. Só que tiveram alguns problemas do partido dele e a campanha foi impugnada. Em 1989, ele tentou a candidatura para presidente. Foi muito corrido, foi meses antes da eleição. Tanto que no partido dele, na cédula de voto, era o nome do candidato antigo, que era um padre, não teve tempo hábil para mudar para o nome dele. Só que do mesmo jeito tiveram alguns problemas com o partido e a candidatura também foi impugnada. Nesse meio tempo, ele comprou a Record, 50% dela. Só que era uma compra que foi feita através de laranja. Ela não foi revelada assim a público, porque ele tinha os programas dele lá na Tupi, na Globo, e não podia ter o programa dele lá na Globo e ser dono da Record também. Na Tupi? Na Tupi. Em 1990. E depois foi para a TVS. Não. A Tupi antes, ele tinha a Tupi quando ele comprou a Record, no caso. Ele comprou 50% dela quando ele Quando ele comprou a Record, em 1990, mas em 1990 já estava falido. Em 1990 ele vendeu a Record. Ele já era dono de 50% das ações. Ele vendeu ela em 1990. E quando ele comprou a Record? Quando ele comprou, eu não achei um dado exato dessa compra. Mas era no meio tempo quando ele estava lá no Tupi e na Globo. Aí ele vendeu em 1990, menos 50% dos direitos dele para o Bispo Edir Macedo. Está lá até hoje. Essa venda, no caso, foi de 10 milhões de reais. Aqui o momento quando ele estava em tratamento da garganta nos Estados Unidos e é o momento que ele se candidatou a presidente do Brasil.
E em 2001, ele teve um episódio que, segundo ele, foi muito marcante na vida dele, que foi quando a escola de samba carioca Tradição fez uma homenagem para ele no carnaval. Fez todo o samba enredo, tudo baseado nele, algumas outras personalidades do SBT, mas com foco grande nele. Aí fez parte do desfile, ele disse que é um dos momentos mais felizes da vida dele. Foi. Tivemos o ocorrido do sequestro em 2001. Foi o seguinte, a filha deles, ele sempre foi muito, primeiro tem que falar que ele sempre foi muito humilde. Ele é um cara que dirige o próprio carro, ele não tinha muita segurança, ele sempre foi um cara humilde. Então, isso favoreceu com que em agosto de 2001, a filha dele, em 21 de agosto de 2001, a filha dele foi sequestrada na porta de casa, no bairro do Morumbi. Ela ficou alguns dias em cativeiro, teve a negociação e tudo mais. Com o pagamento, ela foi liberada. Só que, no caso do sequestrador, ele acabou na fuga, trocando tiros com a polícia, e no dia 30 de agosto ele invadiu de novo a casa do Silvio Santos, fazendo de refém agora toda a família Bravanel, toda a família dele. Eles ficaram 4 horas sobre custódia do sequestrador. Ele só foi liberado quando o governador, que na época era Geraldo Alckmin, chegou de helicóptero e garantiu que ele seria preso, ele não sofreria nenhuma consequência mais grave. Só que 2 meses depois ele morreu por uma infecção de um corte que ele teve nas costas. Chegou a ser alegado que houve negligência, mas por falta de prova, negligência médica na cadeia, mas por falta de provas o caso foi arquivado. Agora eu vou falar sobre o grupo Silvio Santos, que é o grupo que ele montou para gerir as empresas dele. Foi fundado em 11 de setembro de 1958, com sede em São Paulo. O proprietário é o Silvio Santos, mas quem preside a empresa é o sobrinho dele, esse Guilherme Stoliar. Tem aproximadamente 20.100 empregados, faturamento de 5,9 bilhões de dólares em 2013 e uma renda líquida de 800 milhões em 2013. Essa diferença entre o faturamento e a renda líquida, ela é muito em parte da crise que ele teve em 2010 e 2011. Vai ser falado mais à frente no trabalho. São aproximadamente 38 empresas que estão sobre esse grupo. Esse é o logotipo antigo e esse é o mais atual. Aqui a gente tem antigas empresas que fizeram parte desse grupo Silvio Santos, hoje já não fazem mais. Foi a Record e a Rádio Record, ambas foram vendidas junto para o Bispo Edir Macedo. E a gente teve também o Banco Pan-Americano, o Baú da Felicidade. Vai ser falado o porquê delas não serem mais pertencentes ao grupo do Silvio Santos no decorrer do trabalho. Aqui as principais empresas que estão atualmente no grupo Silvio Santos. O Sofitel Jequitimar, que é o hotel de luxo que ele tem em Guarujá. Essa Liderança Capitalização S.A., que cuida da parte da telecena. O SBT, que é o mais conhecido pela população brasileira em geral. E a Jequiti, que vende cosméticos. Aí eu vou falar especificamente agora da SBT, que é a empresa do Grupo Silvio Santos mais conhecida pelo povo brasileiro. Ela foi fundada em 19 de agosto de 81, lá 6 anos depois que ele conseguiu o direito de fazer televisão para o presidente. E era a antiga TBS, foi o primeiro nome. Ela possui atualmente 108 emissoras. A sede principal dela é em Osasco, São Paulo, onde são gravados programas de auditório, telenovelas, jornais. E ela tem, graças a essas 108 emissoras, uma cobertura de aproximadamente 96,5% do território nacional. Aqui sobre a SBT, alguns programas que têm mais destaque, que são facilmente associados à imagem da emissora. Casa dos Artistas, Casa dos Artistas. Uma boa de Topa tudo por dinheiro, era bom. Esses são programas assim que o público eles associa a imagem do SBT. Dá pra ver aqui que são muitos programas voltados ao público mesmo. Como Legal. A novela Pantanal. Não pode perder isso, certo? A novela Pantanal.
Eu me atentei mais aos programas, assim, foram os que apareceram na minha pesquisa. Mas esses... Roda Objetivo. Eu procurei entre os que mais se destacaram, assim, cheguei nesses aqui. A crise financeira. Ela chegou ao auge, que a crise financeira no Grupo Silvio Santos. Foi em 8 de novembro de 2010, quando perceberam que tinha um rombo no Banco Pan-Americano. Ela gerou um prejuízo de 2,5 bilhões de reais. Não se sabe exatamente como que isso aconteceu, porque tem os detalhes, eles fazem parte de trâmites legais que não podem ser abertos ao público, assim. Os detalhes de como que esse dinheiro sumiu. E acabou para o Silvio Santos, para ele dar um jeito nessa crise, ele acabou fazendo um empréstimo com um fundo garantidor de créditos, sem juros. E ele tem um prazo de 10 anos para pagar esse valor total que ele pegou, que foi de 2,5 bilhões também. Na época, para ele ter uma garantia, ele cedeu como garantias 44 empresas que faziam parte do Grupo Silvio Santos, para ele poder ter direito a esse dinheiro. Deixa eu ver, essa crise acabou culminando na venda do Banco Pan-Americano a essa empresa, o BTG Pactual, por 450 milhões de reais, em 1º de fevereiro de 2011. E posteriormente a venda da rede Baú da Felicidade ao Grupo Magazine Luiza, por 83 milhões de reais em 13 de junho de 2011. Agora algumas curiosidades sobre o Silvio Santos. Ele é formado em contabilidade, ganhou o apelido de Peru que Fala, porque ele, quando começou na televisão, ele ficava muito vermelho apresentando os programas dele. Acabaram apelidando de Peru que Fala. O programa de Silvio Santos foi comparado com a chegada do Homem na Lua. Isso daqui foi o seguinte: de todas as televisões, de toda a população brasileira que teve acesso àquele momento histórico do Homem na Lua, foi aproximadamente 43% da população que assistiu a esse evento. O programa do Silvio Santos, algumas semanas depois, chegou a 42%. 40%, na verdade. Uma audiência muito próxima. Em 1993, o programa Silvio Santos entrou para o Guinness Book com 31 anos no ar, como o programa mais duradouro da história da televisão mundial. Em 2013, já ultrapassou a marca dos 50 anos. Duas emissoras concorrentes, a TV Tupi e Record, chegaram a transmitir o programa Silvio Santos no mesmo horário, que era na época que ele tinha parte da Record e também apresentava o programa dele no Tupi. E o programa de maior audiência na história da SBT foi um dos episódios da Casa dos Artistas, que alcançou 47 pontos de média e pico de 55. Essa contagem é diferente daquela que foi comparado à chegada do Homem na Lua. Essa daqui é a porcentagem das televisões ligadas no horário que estavam sintonizadas no SBT. Aquele era de quantos da população brasileira teve acesso assistindo aquele momento. Deixa eu ver, considerações finais. Então a gente tem que o Silvio Santos ele é uma figura importante no cenário brasileiro. Ele é inspiração para muitas pessoas, vide o número de imitações que ele tem em programas de comédia, afins. E também é um cara que sempre gostou muito do povo brasileiro, fez muitos programas que buscavam entreter o telespectador brasileiro. É um cara a ser visto e admirado como exemplo, porque apesar de todas as adversidades, ele sempre foi atrás daquilo que ele considerava como sonho dele. Deixa eu ver as referências, alguns sites que eu me baseei. Eu me baseei também peguei que o Wikipedia, naqueles links do final que ela tem como base, que é da onde ela tira informação, lá são links confiáveis. Só que eu não posso colocar eles porque veio mais da Wikipedia mesmo. Mas eu pesquisei a base da Wikipedia para eu poder ter a base nela. Deixa eu ver aqui, informações de contato. Quanto número, meu Deus.
impugnado, até não isso aí. Sem impugnado, a campanha dele não é válida. Não é possível aceitar que ele seja candidato. Por que foi impugnado as duas Foi vezes? impugnado por problemas no partido, problemas com documentação, o partido não estava operando da maneira que o TSE considera certo. Na época de que ele estava na Tupi lá, em 1970, lá que você falou que teve um presidente também, que eu acho que você fez a manhã direito que você falou. A TV que ele estava lá, acho que foi a Tupi no caso, sofreu censura? Censura militar? Censura militar? Eu acredito que sim na época, eu não cheguei a pesquisar, mas em que tipo de censura você fala? Censura política. Censura? Todos sofreram, mas na época ele não era candidato. Não, lógico que não, é ditadura, né? Eu não entendi. Mas... porque tava na ditadura, tipo, tava rolando os protestos lá, tipo, vários artistas assim, foram censurados, televisão, não podia falar mal do governo. Eu não cheguei a procurar, mas pelas minhas pesquisas ele sempre teve um bom relacionamento com o governo. Tanto que ele foi pessoalmente pedir para o Ernesto Geisel, que era o presidente na época, que era militar, que ele concedeu para ele o direito de abrir uma televisão. Então o relacionamento dele com a esfera mais alta da política era tranquilo. Acredito que eles em si não tenham sofrido tanta pressão assim por parte do governo. O que significa SBT? SBT é Sistema Brasileiro de Televisão. TVS. Porra, eu nunca pensei nisso. TVS eu não cheguei a achar. Eu acredito que seja de TV e de São Paulo. Que era na época que ele tinha do Globo do Rio, mas ele não tinha uma emissora em São Paulo. Seria TVSP. Uma coisa que eu acho que faltou você falar um pouco foi da família dele, né? Eu não sei quem que é a esposa dele, Então, não sei quantos filhos que ele tem. Posso falar também um pouco mais, tipo, atualmente, como que tá também. Como é que tá a situação dele. Tanto que eu acho que é a filha dele que tá meio que assumindo agora. isso tem sim, que ele está preparando a Patrícia para assumir. Ele já está hoje com 83 anos. Tem fontes que falam que ele pensa em parar de apresentar o programa e deixar a filha dele tocar o projeto todo das empresas. Mas e aí, quem que é a mulher dele? Quantos filhos A ele mulher tem? dele é a Iris Abravanel, é a segunda mulher dele. O nome da primeira agora eu não me lembro. Por que ela é do primeiro? A primeira faleceu. Foi viúva. Largou. E